Pessoal, boa noite, vamos iniciar. Então, boa noite a todos, tá? Só me apresentando, eu sou o Júnior, secretário de Planejamento Ambiental. Comigo tá, pela Geo Brasília, o Michel, o Rafael e a Lorena, tá? São da Geo Brasília, que vão fazer a apresentação do tema de hoje, tá? Hoje é a quinta oficina, dia 18 do 2, que horas são agora? 10 para 7, a gente inicia a quinta oficina desse setor, tá? Lembrando, fizemos as 6 oficinas do setor 1 e estamos na penúltima oficina do setor 2. A partir de segunda-feira, a gente inicia o setor 3 lá no CI Emília, aquela escola em frente ao McDonald's, a entrada pelaquela ruazinha do Casa Verde, tá? Então, a gente reinicia todos os eixos lá e depois finaliza, pós-carnaval, tudo, com os 6 eixos na região da Capela, lá no SIC Von Zuben, tá? Vou abrir a palavra para o Rafael aqui, para iniciar a apresentação. Bom, olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Agradeço a participação de todas. A gente aguarda também a chegada de todos vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Rafael Faustino, eu sou economista da Geo Brasilis, vou desenvolver a oficina temática do tema Economia Sustentável, Polo Tecnológico, Diversificação e Fortalecimento das Cadeias Econômicas, aqui no setor 2 das oficinas de discussão sobre a revisão do plano diretor do município de Vinhedo. É só para complementar a minha apresentação e da equipe da Geo Brasilis que compõe hoje a nossa oficina, né? Eu sou economista de formação, mestre em desenvolvimento econômico, ambos aqui pela Universidade de Campinas, né? Pela Unicamp, os vizinhos aqui. Sou doutor em planejamento urbano também, então é uma experiência aqui voltada à área do plano diretor. Estou acompanhado da Lorena Carvalho, que é também economista da Geo Brasilis, mestre e doutoranda em desenvolvimento econômico também aqui pela Unicamp. Então, é a equipe dos economistas que tem trabalhado na revisão do plano diretor aqui de Vinhedo. A nossa ideia, então, aqui hoje é apresentar para vocês brevemente a agenda dessa etapa de oficinas, né? A gente faz uma abertura e organiza alguns combinados, né? A gente organiza qual vai ser a estrutura em que a gente vai trabalhar. Eu faço uma apresentação geral do processo de revisão do plano diretor, então como se organiza essa etapa do plano diretor, e faço uma breve apresentação temática sobre a questão econômica e a caracterização econômica do município, que será o tema da discussão de hoje na nossa oficina. A gente abre, então, para uma dinâmica de grupo, né, em que cada grupo vai apresentar desafios e potencialidades relacionadas ao tema econômico, e na sequência a gente faz uma discussão, a apresentação dos resultados para que os grupos e as pessoas troquem então as experiências que foram discutidas no âmbito da dinâmica, e a gente encerra, abre um espaço de fala, abre um espaço para quem quiser comentar ao término dessa apresentação dos resultados dos grupos. A gente organiza, então, alguns combinados para o melhor funcionamento da oficina, né, para a forma como a gente vai trabalhar na noite de hoje. A gente reforça a necessidade de se respeitar os tempos e os prazos previstos. A gente discute, então, a gente realiza a oficina, cada uma daquelas etapas da dinâmica, os tempos de fala, que eles sejam respeitados, e que também a gente trabalhe sem interromper falas, dando espaço para que as pessoas apresentem, e posteriormente, na etapa de encerramento, a gente abre para que cada um complemente discussões ou faça outro tipo de comentário. A gente também pede que não sejam discutidos outros temas para além da temática de hoje, do tema do desenvolvimento econômico, da economia sustentável. Afinal, as oficinas, elas são temáticas, cada uma delas discute temas específicos, então é importante que a gente mantenha a discussão sobre o eixo que a gente está trabalhando hoje. E outras considerações, né? O celular no módulo silencioso, sempre que falar
se apresentar para a gente contextualizar quem é que está participando e quem está e quais são as qualificações para fala, tá? Um pouco da apresentação sobre a GeoBrasília. Então, a GeoBrasília é uma empresa de 25 anos que trabalha nessas variadas áreas, né, planejamento territorial, geoprocessamento e inovação, gestão ambiental, estudos de viabilidade econômica e concessões públicas, desenvolvimento econômico, social e comunicação, e planejamento e estudos estratégicos. Então, é uma empresa consolidada no mercado, que tem mais de 300 projetos desenvolvidos, trabalha já há muito tempo com projetos de plano diretor, revisão de planos diretores e outras áreas do planejamento territorial. Eu vou apresentar também brevemente o escopo do contrato, mostrando qual é o objetivo dessa revisão que está em andamento. Então, eu tenho como objetivo do contrato entre GeoBrasílias e a Prefeitura a revisão do plano diretor de Vinhedo, acompanhado de um conjunto de outras revisões e elaborações, como a Lei de Parcelamento, Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, a revisão do Código de Obras e Edificações, a revisão do Código de Posturas, a regulamentação de um conjunto de instrumentos urbanísticos e, por fim, a elaboração do Código Ambiental. Então, esse é o escopo do contrato da GeoBrasílias em que essa oficina está inserida. O objetivo como um todo é esse conjunto de regulamentação, né, o conjunto da regulamentação, promover ou planejar a cidade para o futuro. Os planos diretores, ou as revisões de planos diretores, vão olhar para a cidade pelos próximos 10 anos, e esse conjunto de legislação, na verdade, faz parte desse planejamento da cidade para o futuro. A gente destaca sempre a importância do planejamento, né, porque o planejamento é importante para um município como Vinhedo, na sua perspectiva de ocupação territorial, mas também pensando nas políticas públicas, nas políticas sociais, um conjunto de áreas que são então afetadas por conta do planejamento. É importante ter claro também que o planejamento ele não é o fim, o planejamento ele é um meio, é a forma como se entende, como se chega à cidade que se quer. Então, planejar e discutir, promover a estrutura do plano diretor, chega então, ou tem como objetivo, a aprovação da legislação urbanística que vai organizar ou vai padronizar a cidade ao longo dos próximos anos. Um pouco do detalhamento sobre o escopo contratado, né? O plano diretor, ele é a base da política urbana municipal. Atualmente, o município tem o plano diretor aprovado no ano de 2007, então é esse plano diretor que é objeto de revisão no período atual. A gente tem algumas considerações sobre o plano diretor, né? Então ele tem a obrigatoriedade legal de revisão a cada 10 anos, então é importante que essa discussão seja feita, porque a gente tem a necessidade de revisão do plano de 2007. A ideia é também entender, aproximar e atualizar as estruturas de planejamento, né? Afinal, a cidade se modifica ao longo do tempo, então é importante que essa discussão seja feita. Pensar novas formas e características do desenvolvimento da cidade. Então, entender qual é a cidade que a gente quer para os próximos 10 anos é também parte desse processo. E regulamentar os instrumentos urbanísticos que serão, então, utilizados para o planejamento urbano da cidade. A gente tem aqui o mapa das macrozonas do Plano Diretor de 2007, então ele é uma referência. Outras discussões na revisão da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, que é estabelecer esses parâmetros de ocupação e a classificação dos usos permitidos. Então, o que eu posso fazer, a forma como eu posso ocupar a cidade é a discussão que a gente vai fazer na Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo, definindo o zoneamento da cidade. É importante que essa discussão ela também não parte do nada, a gente tem toda a legislação municipal aprovada, então essa discussão de revisão ela passa por contemplar toda a legislação atual referente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Então é importante olhar para essa estrutura e discuti-la nas etapas a seguir. A gente tem também o mapa, a discussão do zoneamento vigente. Então, o zoneamento vigente hoje na cidade de Vinhedo é aquele aprovado em 2007, né, na elaboração do plano de 2007, é essa discussão, essa revisão que se pretende fazer no plano atual. A terceira etapa, que é a revisão do Código de Obras e Edificação, também uma lei de 2007, que busca
de alguma maneira, garantir a regularidade das obras, da execução de obras no município de Vinhedo. É importante modernizar e simplificar regras, né? Então essa é uma das discussões voltadas ao Código de Obras e Edificações. A estrutura de regulamentação do Código de Posturas, né? São medidas relativas às questões as questões administrativas relacionadas à higiene, ordem, segurança pública, bens de domínios públicos, né, são outras questões vinculadas ao Código de Posturas, esse aprovado ainda em 79, então a gente tem, com algumas alterações e leis complementares nos últimos anos, mas tem toda uma discussão ampla sobre o Código de Posturas, e por fim, a aprovação do Código Ambiental. A gente não tem hoje em Vinhedo um Código Ambiental, e a ideia é discutir, então, ou complementar o conjunto de revisão do plano diretor com a instituição do Código Ambiental. A gente apresenta aqui a estrutura de revisão. Então, o plano ele é formado por 8 etapas, né? Então, a gente está hoje na etapa 3 do processo de revisão do plano diretor, já foi feita a etapa 1 do plano de trabalho, a gente já desenvolveu um diagnóstico municipal que está sendo discutido, e atualmente a divulgação a partir das oficinas e a etapa de audiências públicas, que são as etapas de participação social necessárias à elaboração do plano. E a partir daí se iniciam as etapas de revisão técnica de cada uma daquelas legislações que eu destaquei, então o plano diretor, as discussões técnicas sobre o próprio plano e a minuta de lei, e a elaboração das propostas da Lei de Uso e Ocupação e Parcelamento, Código Ambiental, Obras e Posturas, até a conclusão na etapa 8, com as minutas legais de cada um desses itens. Esse processo se iniciou, então, em julho de 2024, quando a GeoBrasilis foi contratada para apoiar a Prefeitura de Vinhedo na revisão do plano diretor, e ele avança até o final do ano de 2025, passando por cada um dos oito produtos, e a previsão é, então, ao final do ano, em dezembro desse ano, a gente ter concluído com a legislação, com a disponibilização da legislação necessária para alteração e revisão dessa legislação. A gente tem, nesse momento, a etapa de oficinas temáticas. Então a nossa ideia é ouvir a população, então é um espaço em que se abre para que a população fale e se manifeste sobre os variados temas que impactam o planejamento urbano, que impactam a revisão do plano diretor. Então é importante esse espaço de discussão. É importante também para a gente, porque é um espaço em que a gente capta um conjunto de percepções e de considerações dos munícipes, né, dos residentes da cidade de Vinhedo. Então é importante que também para nós, enquanto consultoria que está apoiando a prefeitura, ouvir e tomar pé de considerações que vêm da própria população, e o olhar da população sobre o próprio planejamento territorial e planejamento urbano, que será importante para as próximas etapas de discussão do tema. A gente considera a importância do planejamento participativo, né? Não apenas pelas suas características legais, mas porque a participação social, a importância da participação social garante, pelo menos, que os instrumentos de participação tenham características mais próximas à realidade, uma vez que é a população que está, então, relacionada a esses instrumentos. A população também é capaz de identificar problemas a serem superados, então é quem está no dia a dia do planejamento, quem está no dia a dia da cidade, que vai olhar para algumas questões no âmbito dessa revisão. É importante atender às expectativas da população. Então, quando eu estou falando da cidade que eu quero para os próximos 10 anos, essa etapa de oficina ela vai direcionar a partir de um olhar, a visão de futuro que a população tem sobre a cidade, de modo que a gente possa planejar a cidade que queremos para esse horizonte. É importante também porque ela congrega um conjunto diferente de pessoas, cada um com as suas especificidades, com a sua história, vindo de um determinado lugar, falando de uma determinada posição. Então é importante que esse conjunto de experiências apareça nessa oficina, porque são olhares diferentes sobre a cidade. E no caso dessa oficina
em específico, a gente vai avaliar isso na perspectiva das demandas sociais e econômicas da população de Vinhedo. A gente deixa claro e reforça que todo o material desenvolvido para as oficinas, as gravações, as apresentações e todo o material elaborado estão disponíveis no portal que a Prefeitura disponibilizou para o acompanhamento do plano diretor. Então, a gente deixa o QR Code para quem quiser acessar o material. A gente tem um e-mail de contato, então qualquer informação pode ser solicitada a partir dali. E eu tenho o próprio site em que tem as gravações e as atas das reuniões que aconteceram até o momento. Então, a gente tem um portal de participação também, para além dessa etapa de oficinas. A gente deixa claro também qual é a governança, como está se desenvolvendo a revisão do plano diretor. Então, é importante ter claro que essa construção ela é desenvolvida a partir de um tripé formado pelo poder público, né, pela equipe da prefeitura, com participação da sociedade civil, com uma comissão participativa, com a participação dos conselhos municipais, no caso, o Conselho da Política Urbana e de Defesa do Meio Ambiente, e aqui com o apoio da empresa da consultoria técnica, que é formada pela equipe da GeoBrasília. Então, essa estratégia de governança para garantir a participação e a integração entre essas diferentes esferas que estão atuando para a revisão do plano diretor. Tudo, no caso da oficina, a gente pensa, então, qual é a visão de futuro. Nosso objetivo ao concluir todas as oficinas é conseguir identificar qual é a cidade ou qual é a Vinhedo que queremos para os próximos 10 anos. Então, a oficina tem como objetivo organizar um conjunto amplo de material setorial para cada uma das áreas que eu mostro para vocês na sequência, mirando uma visão de futuro, pensando a sociedade, a cidade para os próximos 10 anos. Essas oficinas elas estão definidas a partir de eixos estruturantes. Então, eu tenho oficinas temáticas para planejamento urbano ambiental, patrimônio histórico, habitação popular e inclusão social, recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de mananciais e saneamento, economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento de cadeias econômicas e turismo e identidade regional. Então, são 6 oficinas temáticas em cada um dos setores definidos para a realização das oficinas. No caso de hoje, a nossa discussão é estrita aos temas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A nossa ideia, então, é discutir a partir destes tópicos, né, a caracterização econômica do município de Vinhedo. Então, é compreender como se dá a dinâmica econômica, quais são as áreas, quais são os setores econômicos relevantes, quais são os setores econômicos que poderiam eventualmente se desenvolver na cidade de Vinhedo, que hoje não estão plenamente instalados, e discutir isso a partir da perspectiva econômica de fato, né? A partir de setores como indústria, serviços e qualquer outros setores que venham, então, se relacionar com os temas econômicos de Vinhedo. Existe uma outra discussão importante do ponto de vista econômico que diz respeito ao trabalho e renda. Então, a geração de emprego e renda é um tema econômico relevante do ponto de vista dos municípios. Então, a caracterização econômica, quais serão os setores econômicos que se instalam no município, também vão trazer ou vão impactar de alguma maneira o trabalho e a renda da população. Então, esse é um tema econômico relevante para a gente discutir na oficina de hoje. Caracterizar ou discutir o perfil econômico, o perfil produtivo do município, e aí aqui nesse sentido, comércio, serviços, indústrias e agropecuária, né, entender como esses setores econômicos se integram na economia de Vinhedo, qual a participação de cada um deles, quais são os grandes grupos instalados, quais são as questões que são pendentes, né, a ausência de serviços ou de outros setores econômicos e outras atividades econômicas não presentes, e a questão dos indicadores sociais e indicadores de qualidade de vida. Então, a importância da caracterização econômica também está atrelada ao desenvolvimento socioeconômico, né?
as características econômicas do município, o setor produtivo, o trabalho e a renda, eles se desdobram na qualidade de vida e nos indicadores sociais. Então, é importante que se integre as discussões econômicas às discussões relacionadas à qualidade de vida. Então, isso também é tema das nossas oficinas de hoje. Então, são esses temas que a gente se propõe e pede que vocês trabalhem ao longo da dinâmica de hoje, né? Só para a gente caracterizar, hoje a gente está fazendo a oficina do segundo setor, né, do setor 2, caracterizado pelos bairros do Centro, Santa Rosa, Observatório, Bosque, João 23, Nova Vinhedo e Santa Claudina. Essa é a discussão que a gente vai fazer hoje. Então, a gente pede que se inicie a dinâmica fazendo... Na verdade, a gente não vai precisar, acredito, que uma divisão de grupos, né? Acho que a gente pode fazer com um único grupo. Então, a gente pode trabalhar com isso. É importante que se defina um relator de grupo, né? Então, alguém que vai ser responsável por passar as informações e fazer a apresentação aqui para a gente ao término da dinâmica. E cada uma das equipes, ou no caso uma equipe, que seria a que está disponível aqui hoje, vai fazer o levantamento do material, as discussões sobre potencialidades e desafios do município de Vinhedo no âmbito econômico, no âmbito do desenvolvimento econômico. Nas potencialidades, a gente indica que se aponte os elementos positivos que o município possui, o que pode ser potencializado e melhor aproveitado, e nos desafios, as dificuldades, os problemas enfrentados ou as questões que devem ser objeto de intervenção mais contundente. Então, essa é a proposta de dinâmica que a gente vai fazer hoje. A gente vai organizar novamente os cartazes, né? O grupo vai organizar um cartaz após a dinâmica de discussão. A gente faz uma breve apresentação e abre espaço para que cada um de vocês faça. O relator vai ser, então, aquele responsável por falar em nome do grupo, tá bom? Então, uma primeira apresentação do relator. A gente está definindo, né, que o relator faça essa apresentação, então, em 7 minutos, porque ele já vai congregar boa parte das discussões que o grupo fez, e a gente abre, então, para essa discussão. Só para caracterizar, são previstas 24 oficinas temáticas como essa, sendo cada uma delas para os 6 temas em cada um dos quatro setores. Aqui no setor 2 a gente já fez 4 oficinas, hoje é a 5ª oficina de Economia Sustentável e amanhã, no mesmo local, a oficina de Turismo e Identidade Regional. Eu acho que é isso. Eu vou deixar o slide que tem o que a gente deve discutir. Bom, então eu vou deixar os temas aqui para que a gente faça essa discussão. Eu e Lorena vamos distribuir o material para vocês, né, as cartolinas e as canetas, e a gente abre, então a gente inicia o processo de dinâmica. Agora são 7h15, é 1 hora de discussão, mas a gente vai avisando vocês e vai colocando, orientando para o encerramento dentro do prazo. Tá bom? Obrigado, gente. O setor 2... É uma cabeça de cachorro. Isso, o setor 2 que a gente está discutindo, né? Ele tem uma marca no próximo slide. Os pins que vocês colocaram, tá vendo, Theo? Sim, uma boa parte, né, das indústrias instaladas em Vinhedo, elas estão concentradas aqui, né? No setor 2.
Generei um zero aqui no início. Nós realmente nós estamos apoiando aqui. A independência é essa.
Você já vai falar ou é ela que vai falar? Beleza, faça falas, por amor de Deus, a observação. Boa noite. Alô? Es muerto. Alô? Está muerto. Olá. Boa noite. Por gentileza, antes da gente começar a falar acerca das potencialidades e dos desafios, a pedido de uma participante aqui do nosso grupo, eu vou pedir a licença dela falar 2 minutinhos, mandar uma mensagem, porque ela, inclusive, está com os 2 filhos em casa, não sei se a gente vai conseguir ela até o finalzinho. Gente, boa noite, muito prazer. Eu sou a Raíssa, sou morador lá do Observatório. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, peço desculpas já. Estou com os meus 2 filhos pequenos lá, com meu marido. Eu gostei de participar hoje, de conhecer um pouco de vocês, de entender do que se trata esse encontro. Só estava ali falando para eles que foi de paraquedas que eu caí aqui hoje, através de uma conhecida minha que falou que seria interessante a minha participação, enfim, vim aqui conhecer.
Pela situação onde, né, a gente não está vendo muitas pessoas, que pode ser em decorrência da chuva também, eu acho que seria interessante mudar a estratégia, de repente, de marketing, publicação, enfim, e convite para a população, porque, enfim, foi através mesmo de uma amiga. Eu frequento postos de saúde de Vinhedo, escolas, e eu não vi em lugar nenhum que isso estava acontecendo. E, enfim, dado o encontro de hoje, eu entendi a importância. Então, assim, uma sugestão para que a gente consiga melhorar essa conexão e essa comunicação com a população de Vinhedo, porque realmente é muito importante, tá? Obrigada a todos. Obrigada, Teresa. Imagina. Vamos lá. Vamos começar. A gente pode fazer, como a gente colocou para cada potencialidade um desafio, se der para fazer pareado, não sei se, inclusive para o relator da GeoBrasília, fica mais fácil para organizar o raciocínio. Primeira potencialidade, aproveitar os processos de transformação e adaptação da cidade nessa nova dinâmica de resiliência às mudanças climáticas, né? E de virada em direção à produção de uma cidade sustentável, fazer desse processo de produção dessa nova cidade um próprio ciclo econômico virtuoso, né? A gente entende que o simples fato de você estar empregando novas tecnologias, tendo novos processos construtivos, novas demandas, novas exigências. A gente tem agora as novas construções que têm exigência de cisterna. Mas isso é um ponto muito pequeno face a todo um processo de produção, inclusive que envolve equipamentos públicos, porque ligado a isso tem o grande desafio de fazer do poder público o grande motor, o grande dinamizador dessa transformação. Então, se você vai produzir ruas e avenidas sobre um novo padrão, você está produzindo uma nova forma de abordar e, muito provavelmente, potencializando áreas econômicas não potencializadas anteriormente no antigo padrão construtivo. Se você vai construir prédios, se você vai reformar prédios, se você vai ter equipamentos públicos a partir desse novo paradigma de produção da cidade, você, por si só, cria um novo ciclo econômico virtuoso. Então, essa mudança na produção da cidade, para nós, nos parece uma grande oportunidade. E o desafio disso é fazer do poder público o dinamizador das novas formas e práticas de produção dessa cidade sustentável, né? Através de licitações, novos e antigos equipamentos públicos, construções, né? A gente entende que em nenhum lugar do mundo grandes transformações aconteceram sem ter um poder público que fosse também, se não o líder, aquele que vai suportar todo esse processo. Então, essa mudança no mindset de produção da cidade precisa acontecer. A segunda é criar zoneamentos. Nós discutimos muito a questão dos zoneamentos mistos, de como a gente vê áreas industriais dentro da mancha urbana, que hoje, por exemplo, não dão conta de demandas que são desde a qualidade de vida e do dia a dia do trabalhador que está lá dentro daquele território, até questões de acessibilidade, locomoção. Essas áreas foram aparentemente pensadas e desenhadas no território a partir de uma lógica de apropriação imobiliária muito simples, de parcelamento do uso do solo. Promover uma mudança na cidade que incremente qualidade de vida, que traga qualidade, inclusive, para as indústrias, para os negócios que estão aqui, que estão vindo, e que gere uma cidade sustentável, vai implicar em criar zoneamentos convergentes e compatíveis com o perfil dos bairros.
Então, a gente discutiu muito a questão da Nova Vinhedo e de outros eixos que antes se caracterizavam por indústrias de pequeno, médio porte, e que hoje já acumulam ou já atraem indústrias de maior porte, e a dinâmica de todo aquele espaço começa a ficar complicada, porque a ocupação começa a não dar conta das demandas de grandes negócios, ela não foi projetada para isso. Desde os espaços dos leitos carroçáveis por onde passam os caminhões para esses novos negócios, grandes novos negócios, até o fato que eles começam a descalibrar o próprio ecossistema de indústrias local, né? Então, planejar a criação desses espaços industriais, há que se pensar quem vai estar lá, quais as necessidades, desde o ponto de vista daquele negócio, até os trabalhadores, se são áreas mistas, os moradores dessas áreas, se são áreas que ocupam serviços, os serviços convergentes àqueles negócios, ou seja, tem que haver uma lógica virtuosa na ocupação daquele espaço, e não uma lógica conflituosa que ao longo do tempo você vai dando providências nos problemas que acontecem. Então, o grande desafio é não criar novos zoneamentos industriais nas áreas urbanas, né? E criar hoje soluções para aqueles que já estão, né, para mitigação dos problemas que hoje já existem nessas ocupações industriais que ficam no meio das áreas urbanas. O terceiro ponto aí a gente foi para a região do comércio, né, que já foi abordado inclusive em outras oficinas. A grande potencialidade é criar um calçadão na 9 de julho com revitalização da experiência de compra, que vai ser arborização, calçadas, fachadas revitalizadas das lojas, reintegrando a estética local, né? E que é uma estética datada, portanto, que fala de uma história daquele espaço da cidade, porque a gente sabe que o comércio da cidade, especialmente o comércio do centro, tem toda uma série de problemas que vão do custo do metro quadrado até a própria experiência de compra de quem vai lá, né? Calçada, muito sol, não tem árvore, o conflito com o carro, o estacionamento. Então, a gente entende que a grande transformação é você mudar a lógica de ocupação daquele espaço comercial, é você literalmente reinventar as regras de experiência de compra. E o calçadão já foi trazido em alguns outros momentos. E como é algo que inclusive tem a ver com o Código de Obras, né, que vocês vão escrever, é a ideia de você integrar isso a uma experiência de revitalização da cidade, né? Porque a 9 de julho acaba tendo uma estética que é uma estética padrão de fachada comercial. A gente acredita que por detrás daqueles painéis, a gente consiga descobrir a riqueza de uma estética da década de 50, 60, né? E aí o grande desafio é criar um centro comercial que favoreça a acessibilidade de pedestres, e além da 9 de julho, a gente deu como experiência a questão da Avenida Independência. Quer falar um minuto, Lu, da Avenida Independência? Não, foi ela que deu o pitaco. Não, da Independência foi só de revitalizar a Independência no sentido de montar lanchonete, colocar lojas e deixar um caminho para pedestres poderem transitar por ali uma vez, né? Então, a Independência hoje é uma avenida que não favorece o pedestre, só quem tem carro, quem tem um veículo. E ela tem um potencial para isso, né? Então, a criação de um parque linear que pudesse ter essas áreas seria bem bacana. Muito bem. Aí passamos para o item 4, que é
a potencialidade de recuperar e revitalizar e integrar... o 3 já foi? 3 era do calçadão. Ah, do calçadão. Ah, desculpa, me perdoe. A potencialidade de recuperar, revitalizar e integrar todo um eixo do centro de Vinhedo, que é a estação ferroviária, o calçadão do centro, o Parque Fazenda Cachoeira, como um eixo de comércio, serviço, lazer e cultura e turismo, né? A ideia de você recuperar, pensando em dinamismo econômico, pensando em uma nova forma da cidade produzir um ciclo virtuoso nas suas diversas dimensões, né? Que vai do turismo para o comércio, do comércio para serviços, e integrando história, é a ideia de você ter um projeto que integre todos esses equipamentos e que permita ao pedestre circular livremente dentro desse eixo, né? Então, não. Aí a gente não colocou desafio, colocou só potencialidade. Número 5, o Parque Linear Avenida Independência para revitalização de todo o eixo ambiental, em termos de ambiental, o S está errado, ambiental, social e econômico, o eixo ambiental, social e econômico. É a ideia de você ter também, através da matriz de sustentabilidade, da matriz de produção de uma cidade que se torna mais resiliente para a mudança climática, todo um processo de revitalização econômica ao largo desse grande eixo da cidade. Um dos exemplos que a gente tem, que também já veio das outras oficinas, é o que aconteceu no Parque Linear em Indaiatuba. Indaiatuba tem um enorme parque linear, que é um eixo mobilizador, é um eixo dinamizador, de todos os aspectos da cidade, até mesmo do aspecto imobiliário, porque ter uma casa, um apartamento próximo ao parque linear é um diferencial do ponto de vista de negócio imobiliário na cidade, né? Eu sei, inclusive, porque eu vi prospecto dizendo, olha, apartamento próximo do parque linear, tal. Então, como um parque linear requalifica todo um eixo da cidade, né? E, mais uma vez, o simples fato de você ter um projeto dessa envergadura já dinamiza a economia da cidade. Eu não estou falando nem do projeto acabado. O próprio processo de implantação do parque já é uma matriz de geração de novos negócios, já é uma matriz de desenvolvimento de novas oportunidades. Depois de implementado, ele requalifica todo aquele eixo, inclusive para atividades que hoje não existem. A Luciana citou atividades do ponto de serviço, você tem algumas, né, muito localizadas, de cafeterias, restaurantes, lojas de prestação de serviço, circulação de pessoas andando ao longo da avenida, né, a valorização desse meio de transporte, né, da mobilidade do pedestre, e essas duas potencialidades têm também a ver com o processo de descarbonização da cidade, mas a sexta potencialidade é você pensar na questão das novas indústrias que vêm dentro do eixo da descarbonização da cidade, né? Em Vinhedo assumiu vários compromissos ambientais, vários, né? Então, o compromisso da descarbonização, inclusive, nos qualifica para novos negócios, novas oportunidades, novas linhas de financiamento, né? A gente está dentro de uma outra matriz de produção da cidade. É a ideia, mudar a matriz de produção da cidade, desde a produção física até a produção do que é o seu pátio de indústrias, do que é a sua dinâmica de serviços, a sua economia. Acho que tem alguma coisa no vermelhinho.
estabelecimentos de negócios e indústrias, tendo como eixo limitador a crise hídrica. Então, se por um lado a descarbonização é um item que é importante a gente pensar no ponto de vista das indústrias que virão, por outro, todo pensar crescimento ou não do pátio industrial de Vinhedo tem que ser feito tendo como limitador, como fator central, a questão da crise hídrica da cidade, né? E por último, que é também um eixo de geração de novos negócios, compras públicas sustentáveis, a mudança no padrão de consumo do poder público. O poder público, dado inclusive o tamanho, né? A gente tem um orçamento em Vinhedo de quase R$1 bilhão para uma cidade de 76.763 habitantes. Então, o poder público tem sim força de dar uma guinada, inclusive nas suas licitações, nos seus padrões de compra, naquilo que ele admite ou não admite como compra, né? E aí, isso estabelece uma coisa que é importante, né? Que é você ter uma agenda sustentável dentro de cada uma das secretarias, né? Não só na indústria, no comércio, mas pensar essa dinâmica de compras e de serviços a partir de um outro paradigma, né? Não é só copinho de papel, é também soluções baseadas na natureza, nas novas obras públicas, né? É você realmente, do pequeno ao grande, estabelecer novos padrões, né? E a gente sabe do poder, da capacidade que o poder público, quando intervém a partir de novos direcionamentos, de novas matrizes, né, de pensar a cidade, de produzir a cidade, do poder que a gente tem de dar uma virada sustentável mesmo, tá bom? Grupo, alguma outra observação? Alguma outra questão? É isso? Então é isso. Certo. Obrigado, Tereza, pela relatoria, pela explicação do grupo. A gente abre novamente a palavra. Alguém quer fazer algum outro comentário? Quer acrescentar outra questão? Não? Certo? Bom, então eu acho que é isso, pessoal. A gente agradece as contribuições do grupo, a explicação da Tereza. A gente avalia, né, o material produzido nas oficinas, a gente volta ao escritório, vai pensar sobre todas essas coisas. Agradeço, então eu declaro encerrada a oficina do tema no setor 2, no tema economia sustentável. Certo? Uma boa noite a todos e até a próxima.